Graça e a paz a todos os queridos irmãos. Nós estamos aqui com o pastor Josivan Martins, esse grande homem de Deus, que hoje ele vai dar o seu testemunho, como foi a sua vinda para o Evangelho. Ele que é ex-jogador, jogou lá em Rio Preto, lá no futebol. Ele vai contar com mais detalhe, conhecido como Diban, quando criança, lá no interior do Maranhão. Deus tirou esse grande homem de Deus e escolheu ele, o ventre de sua mãe, para estar aqui hoje, prestando um trabalho para o reino de Deus na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E hoje nós temos a oportunidade de estar diante dele. Ele vai estar contando por detalhes a sua história, o seu testemunho, como que ele veio de lá, de muito longe, Deus tirando ele da cidade do Maranhão para o Brasil e o mundo. Esse grande homem de Deus, pregador da palavra, pastor aqui da igreja Assembleia de Deus Simar de Seta. Pastor, conta pra gente como foi a sua convenção, como foi a sua vinda, a sua trajetória de vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, auxiliar irmão Antônio, que está fazendo esta reportagem, e a paz do Senhor a todos os meus amigos, colegas convencionais da Assembleia de Deus Simar de Seta, a todos os irmãos do Brasil e do mundo que vão ser alcançados por esse testemunho. Tudo isto será para a glória, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar ênfase à minha fala, citando um texto da Bíblia que se encontra em Jó, no capítulo 42, no verso 2. Nos diz assim o texto sagrado: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. No princípio da minha vida, na minha infância, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Recordo-me que no quintal da minha casa eu colocava fincado no chão umas varas, e na minha mente aquelas varas eram outros jogadores, e ali eu ficava brincando de futebol, sonhando, narrando eu mesmo brincando ali. E foi ali que despertou no meu coração o desejo de ser um grande jogador de futebol. Aos 14 anos de idade, um homem foi na cidade de São Pedro da Água Branca, no estado do Maranhão, e viu ali o nosso talento. E juntamente com meu pai e minha família, ele colocou em nós uma chance de realização desse sonho, prometendo que nos levaria para São Paulo, o estado de São Paulo. Haja vista que os maiores clubes do Brasil encontram-se em São Paulo. Prometendo para a minha família que me colocaria urgente no clube de futebol. Esse rapaz, que eu não quero citar o nome dele, levou-me para São Paulo juntamente com uns 20 garotos da minha idade. Isso foi no ano de 2001, 21 de agosto de 2001. Quando chegamos em São Paulo, eu que nasci no interior do Maranhão, na cidade chamada Lago da Pedra do Maranhão, acostumado somente na vida no interior, quando eu me deparo com aquela grande metrópole, eu fico um pouco assustado. Paramos ali na Estação Luz, vendo aqueles prédios, aquela cidade bonita, bem iluminada, muita gente, um frio
imenso estava naquela madrugada. E nós fomos em direção ao ABC Paulista, uma cidade por nome de Diadema. E ali naquela cidade fomos para uma favela chamada Planalto. Naquela favela nós ficamos em uma casa pequena, apertada. E quando nós chegamos naquela casa, já tinha mais meninos do estado do Pará lá. Aí que eu descobri que esse moço era um falsário. Ali ele torturava essas crianças, nós passávamos fome. Chegou momentos na nossa vida ali que nós passávamos 3 dias sem comer. E dentre aqueles meninos tinha um filho de pastor. E ele atendia pelo apelido de Tatu. Menino muito conhecedor da palavra, tinha uma voz muito bela para cantar. E ali ele começou a ter uma amizade comigo. Lembro-me uma certa feita que nós estávamos dormindo no chão, nós dormimos no chão, e ele começou a falar de Jesus para mim. E na época eu não era evangélico, eu era contrário ao evangelho, era muito resistente a crente, ao evangelho. E ele começou a falar de Jesus para mim. E eu comecei a chorar devido às necessidades que estávamos passando ali. Pois bem, depois de um certo tempo eu saí daquela casa, não aguentei mais aquela vida e fui para a rua. Fui viver na rua. Passei os 2 meses como menino de rua ali em São Paulo, comendo coisas do chão, banana podre, maçã podre. Um certo dia eu brincando ali na rua, de futebol com as crianças ali, com os meninos, um rapaz parou e começou, irmão Antônio, a observar e viu que eu tinha um talento. E naquele dia ele me fez um convite de fazer um teste na escolinha de futebol da cidade de Diadema, chamado Garotos Paulistas. Eu aceitei, fiz o teste e ali me ingressei naquele clube chamado Garotos Paulistas. E aquele clube iria disputar um campeonato no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu. Um campeonato muito conhecido no interior de São Paulo, chamado Mercosul, que é time de outros países. E ali eu fui. E naquele campeonato, recordo-me, em outubro de 2001, dei o meu máximo, fui o melhor jogador do campeonato, fui artilheiro do campeonato, fui destaque. Logo os clubes grandes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, despertaram o interesse para me levar. Mas um clube pequeno, da segunda divisão do Campeonato Paulista, chamado Rio Preto, Esporte Clube Rio Preto, fica na cidade São José do Rio Preto. Esse clube, através desse rapaz chamado Bahia, me levou para Rio Preto. E quando eu chego em Rio Preto, muito satisfeito dentro do estado de Rio, foi ali meu pontapé inicial, irmão Antônio, para a realização do meu grande sonho de ser um jogador de futebol profissional. Tinha muito talento, sempre me destacava nos campeonatos interclasses da minha cidade. E tinha muita força de vontade, muita garra, muita valentia dentro das 4 linhas de campo. E ali eu tive a oportunidade. Logo me destaquei no campeonato infantil, nos campeonatos locais em Rio Preto, estaduais em São Paulo, interestaduais também. Comecei a me destacar muito cedo. Mas o meu parceiro de quarto, ele chamava Marcelo, mas atende como apelido de Rincon, da Bahia. Ele era evangélico, ficava muito amoroso pelas aulas, um rapaz muito dedicado a Deus. Logo ele percebeu que eu não era muito a favor do evangelho. Eu debatia muito com ele, mas a maior mensagem pregada pelo Rincon na minha vida foi esta:
Juban, que era o apelido, meu apelido de infância, Jesus te ama. Aquela mensagem ficava impregnada na minha alma. Ele falava esta mensagem com um sorriso estampado no rosto. E o seu sorriso mostrava que aquela mensagem vinha do coração dele, e não simplesmente da sua boca. Mas mesmo assim eu resistia a ele. Ele me convidava para ir com ele na igreja, eu não ia. Ia para uma outra determinada igreja, onde eu fui criado no tradicionalismo. E dizia que eu nasci lá e ia morrer lá. E o Rincon começava a me evangelizar. E logo eu destacando ali no futebol, no campeonato infantil, campeonato paulista infantil, eu era o principal jogador do clube, um dos principais jogadores do clube. Um dia eu me recordo, auxiliar de Antônio, que no treino, eu quebrei o meu tornozelo esquerdo. Foi diagnosticado pelos médicos que meu tornozelo esquerdo estava quebrado. E os médicos deu laudo dizendo que eu ficaria 5 meses sem jogar bola. Foi aí onde eu percebi que todos me abandonaram. Meus empresários, meus colegas, menos o Rincon. Estava com uma faixa na minha perna esquerda, andando com 2 amuletas debaixo do braço. E parece que naquele momento a esperança acabou-se no meu coração. Mas, meus amigos e irmãos, eu deitado na minha cama com a perna para cima, enfaixada, o Rincon chega lá e começa a falar de Jesus para mim. Não tinha como eu correr, como costumeiramente eu fazia. Eu fiquei simplesmente ouvindo ele falar. Logo ele me deu um convite, me fez um convite para ir na igreja com ele, que era a primeira igreja batista. E eu falei que não iria numa igreja evangélica nunca. E ali ele me lançou um desafio. E o Rincon falou: se você for na igreja comigo e Jesus te curar, tu vai ser crente. Mas se ele não te curar, eu saio da igreja. E eu falei: opa, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio. Hoje eu quero ver você sair da igreja. E ali eu peguei minhas 2 amuletinhas, coloquei debaixo do braço. E o Rincon era um rapaz muito ousado. Era não, ele é até hoje. Muito ousado para ganhar algo. Ele falou para mim: opa, Diban, pode deixar essas muletas aí, porque o Jesus que eu conheço não vai deixar você voltar nessa situação, não. Ele vai te curar. E eu falei: esse rapaz, ele só pode estar de brincadeira. Mas eu fui para a igreja com ele. Ele me levou. Quando chegamos lá, uma igreja muito bonita, tinha galeria para todo lado, igrejona redonda, um coral extraordinário. Ele me colocou no primeiro banco. E naquele dia o pastor, recordo-me da fisionomia do pastor, não me recordo do nome dele, mas ele tinha um bigodinho. E ele começou a falar sobre cura naquele dia. De repente ele vira para o banco que eu estava, a ponto dele, e fala: Jesus está curando alguém aqui hoje, como se fosse uma mensagem pentecostal. E imediatamente eu comecei a chorar, comecei a sentir um fogo na minha perna esquerda, acendendo. Minha perna começou a suar e eu comecei a chorar. 10 minutos depois, o coral se levanta, com homens e mulheres, adolescentes, jovens. Um coral muito grande se levanta e começa a cantar o hino: quero que valorize o que você tem. O Espírito Santo, através das letras daquele hino, foi trabalhando no coração, me quebrando por dentro. E ali eu me caí no ombro do Rincon, comecei a chorar. O Rincon, muito extrovertido, começou a gritar: queima ele, Jesus! Me recordo muito bem desse dia, foi um dia maravilhoso. Mas quando eu saí da igreja, eu falei: Rincon, alguma coisa aconteceu no meu pé. Ele: não, você foi curado. Eu falei: não, não fui curado. Eu sempre fui assim uma pessoa muito teimosa. E voltamos para a República lá do estádio, o alojamento do estádio.
Ele ficou muito alegre ali, falou, Dibão, você está curado. Eu falei, não, eu não estou curado. Ele, você está? Eu falei, não, eu não estou curado. Senhoras e senhores, meus irmãos e amigos, o sono foi tirado de mim. Quando foi 11 horas da noite, aproximadamente, eu acordo do rincão com brincos. Meu pé começou a suar novamente, começou a queimar por dentro. Falei, meu pé está queimando, tem alguma coisa acontecendo. Ele falou, mas eu não posso tirar o gesso do seu pé, nós temos que ir no departamento médico. Vamos esperar o dia amanhecer. E ele se alegrou ali muito. O dia amanheceu, 6 da manhã, nós fomos no departamento médico. Um detalhe, o médico não acreditava em Deus. E ali, no departamento médico, o Rincon chega comigo nos braços e fala, doutor, eu quero que o senhor tira o gesso do pé do Dibão, como era chamado como jogador. Mas por quê? Não, porque Jesus curou ele. Lembra-me que o doutor viu de nossa cara ali e falou, você pode confirmar isso, Dibão? Eu falei, não aconteceu um negócio estranho no meu pé. Meu pé parece que murchou. Um dia antes, o doutor ele fez um exame na minha perna. Do tornozelo esquerdo até o joelho estava tudo inchado, a gente estava roxo. Fazia apenas 4 dias que eu tinha sofrido essa lesão. E ali o doutor começou, eu não posso fazer isso porque eu verifiquei a situação da perna dele ontem e estava sem condições de tirar a tala. Eu não posso fazer isso. Aliás, Deus não existe. E o Rincon imediatamente, como ele sempre foi uma pessoa ousada, falou assim, doutor, pois hoje você vai saber que Deus existe. E ali, meus queridos irmãos, o doutor aceita o desafio, tira o gesso do meu pé, a tala da minha perna esquerda, e para a surpresa dele, do jeito que estava o pé direito, estava o pé esquerdo, para a glória do Deus Pai. E naquele momento veio aquele sentimento de alegria no meu coração, de choro, o Rincon começa a pular ali, o doutor começa a ficar espantado pelo que vê ali. Foi um milagre que aconteceu na minha vida. Existe uma expressão no meio evangélico que fala, quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E Deus proporcionou essa circunstância, essa situação na minha vida. Me tirou do momento de auge que eu estava dentro do futebol. Para que eu viesse a ter um contato com Ele. Mas e aí, pastor Josimar? O desafio como é que ficou? Você foi para a igreja? Eu não fui para a igreja. Eu falei, Deus me curou porque Ele foi bom comigo. Não foi porque eu fui na igreja. Meu coração logo endureceu. Mas o Rincon pacientemente ele ficou ali, caladinho, orando por mim. Um rapaz muito sábio. Ele começou ali a evangelizar novamente, falar, rapaz, vamos para a igreja, Deus fez um milagre na sua vida. Recordo-me muito bem que existia uma sala dentro do alojamento, onde vinha um pastor da igreja batista ali, da primeira igreja batista, da cidade de São José do Rio Preto, e vinha ali com um rapaz que tocava violão, cantava os hinos com o jogador, através de um programa chamado Atletas de Cristo. Muito jogador ia, se convertia, era muito alegre o ambiente lá. E eu passava por ali, ia para a minha igreja, onde fui criado no tradicionalismo. E desta feita, quando eu passo, era numa quarta-feira, 7 horas da noite, o pastor já estava lá cantando louvores. Qual o hino que o irmão estava cantando? Quero que valorize o que você tem. Quando eu ouvi aquele hino, o Espírito Santo me convenceu que Deus estava me chamando. Mas mesmo assim eu passei direto, fui para a igreja, e lá nós estávamos no momento ali na liturgia daquela igreja, momento de adoração. E quando alguém naquela determinada igreja pega uma imagem, levanta para cima, vamos adorar esta aqui agora. Naquele momento, eu escutei no meu coração, senti no meu coração um sentimento muito forte dizendo, sai daqui que aqui não é seu lugar. E foi onde eu saí correndo. Eu saí correndo daquela igreja, as pessoas falaram assim, menino, tá louco. Eu saí correndo, queria chegar logo naquela sala onde estava o pastor, onde estava o jogador de futebol ali, o cantor, Eles ficavam com a porta fechada, eu bati o pé na porta,
né? Lembro como hoje, e me ajoelhei e falei, eu quero aceitar Jesus agora, né? Como meu único e suficiente Salvador, eu quero aceitar Jesus. Todo mundo se levantou, me abraçou, e foi naquele dia, no dia 21 de novembro de 2001, que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. 21 de novembro de 2001. E a partir desse momento que eu me entreguei a Jesus, meus irmãos e amigos, a minha vida mudou. Deus, Ele renova o meu entendimento, meu pensamento, meu coração. Eu passo pelo processo da regeneração, o novo nascimento com Cristo. E automaticamente eu mudo. Eu era uma pessoa muito sanguínea, né? Qualquer coisinha eu estava brigando. Por sinal, eu era bom de briga, né? Mas de repente as pessoas notam uma mudança em mim. E já começam a perguntar, por eu ser muito destacado no clube, já começam a perguntar: o que foi que aconteceu com você de banco? E logo eu respondia: Jesus mudou a minha vida e quer mudar a sua também. Foi ali que nasceu um evangelista. Foi ali que nasceu o pregador da palavra. Eu ganhava as pessoas para Jesus com meu testemunho de vida. Pois bem, voltando ao milagre, Jesus me curou naquele dia, naquela manhã, no departamento médico, ali do clube, do Preto Esporte Clube. Jesus me cura. Logo eu volto a jogar novamente, me destacar novamente e começo a pregar o milagre que Jesus fez na minha vida. Meus irmãos, eu passo a ser um dos líderes daquele grupo Atletas de Cristo. E eu me recordo somente de momentos bons. Às vezes as pessoas me perguntam: mas jogador sentia a presença de Deus dentro do clube? Sentia assim. Posso garantir para você com toda firmeza que sentia assim. E sente até hoje. O jogador de futebol são as pessoas mais disciplinadas do mundo. Quando eles são crentes de verdade. Eles têm convicção. Eles têm uma razão para servir a Cristo. E ali me tornei um dos líderes. E começou uma grande obra no clube do Rio Preto. Eu, juntamente com meu pai na fé, o Marcelo Ricon. E ali nós começamos a ganhar muitas almas naquele clube. Muitas almas se rendendo a Cristo. O grupo ia se aumentando cada vez mais, aquela alegria, né? E eu comecei a me destacar no futebol novamente. Lembro-me que em 2003 eu fui cotado para a seleção brasileira. Viemos treinar numa cidade com o nome de Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais. Passamos uma semana. E ali naquela semana eu pude ganhar uma pessoa que se dizia ateu para Jesus Cristo. Nós íamos fazer uma excursão pela seleção na Itália. A verba não veio, não deu certo. E voltei para São José do Rio Preto. Era maio de 2003. E eu no auge, jogando na seleção paulista. Destaque no clube de Rio Preto. E um dia pela manhã, 5 horas da manhã, eu tinha um costume, o meu pai na fé, o Ricom, me ensinou a orar às 5 da manhã. Todo dia nós levantava, ele colocava eu pertinho dele ali. Uma vez eu tentando orar, eu falei: me ensina a orar. Perguntei para ele. Ele falou assim para mim: oração é a conversa de você com Deus. Conversa com Deus. A única oração que eu sabia fazer até o momento era o Pai Nosso. E outras orações que não são agradáveis a Deus. E naquele momento, eu levantei 5 da manhã, estava em plena comunhão com Cristo, com Deus. Vou para a arquibancada do clube, aquele lugar onde ficam os torcedores. Me ajoelho ali e falo com Deus. Eu sinto a presença do Senhor extraordinária na minha vida e falo: Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, me tira do futebol. Prepara uma situação para que eu venha sair do futebol. Nós estávamos de saída para jogar numa cidade do interior de São Paulo chamada Icém. Era um jogo amistoso, preparação para o Campeonato Paulista. E lembro-me muito bem que eu estava num momento bom lá no jogo e meu joelho direito rompeu o ligamento do meu joelho direito. E foi ali novamente mais uma etapa na minha vida. Naquele dia que, quando meu joelho estralou, e rompeu os ligamentos, que eu caí no chão gritando,
logo, logo veio no meu coração um sentimento dizendo: essa é a situação que eu estou preparando. E agora, você vai sair? Confesso para vocês que eu não tive coragem de sair, que eu não tinha base para sair do futebol. Fiquei um ano parado sem jogar bola. Naquele ano eu li a Bíblia umas 10 vezes. Ganhei muitas almas para Jesus Cristo. Naquele ano de 2003 para 2004 eu me fortifiquei na fé. Enraizei na fé cristã. Um pastor por nome de pastor Alexandre, da cidade de São José do Rio Preto, me adotou como filho também, espiritual. Ele me discipulou juntamente com um pastor chamado pastor Ricardo, da Associação Cristã Projeto Vida na época. E foi um momento muito maravilhoso na minha vida. E eu só sei, meus irmãos, que depois de um ano eu volto a jogar futebol novamente, me torno um profissional. Recordo-me muito bem que Deus usa um pastor e fala para mim: Deus vai realizar o teu sonho, e quando Ele realizar o teu sonho de ser um jogador de futebol profissional, Ele vai te tirar do futebol para ganhar almas. E no ano de 2004, eu volto a jogar futebol novamente, e ali eu me torno profissional. Me torno profissional, um jogador profissional de futebol. Realizei meu sonho, começo a destacar novamente. 2005 me destaco na Copinha, E quando entra em janeiro de 2006, nós estávamos na preparação para o Campeonato Paulista da Série A2. Deus falou no meu coração: esse ano eu cumpro o meu propósito na sua vida. Eu estava em oração com Deus, falou isso comigo: você vai fazer a minha obra, você não passa deste ano, vou te tirar do futebol e vou fazer de você um servo meu na terra. E eu tive essa experiência, Deus falou no meu coração, e várias outras experiências que eu tive com Deus, várias outras experiências que eu, se for destacar aqui, vai 2 horas de testemunho, mas eu quero relatar esse breve testemunho, a forma como Deus me arrancou. E em junho de 2006, eu fui emprestado para um time chamado Tanabi, no interior de São Paulo. E jogando naquele time, logo comecei a pregar naquela cidade, nos bairros daquela cidade, evangelizar aquela cidade, o clube também. Montei o Atleta de Cristo naquele clube, ganhamos muitas almas para Jesus no clube de Tanabi. E ali, na cidade de Tanabi, o Senhor Jesus usa uma irmã do ciclo de oração para dizer para mim que ainda naquele mês, Jesus ia me arrancar do futebol para ser um servo dele. Eu não queria sair. Voltei para o Rio Preto e começou uma negociação com um clube muito grande do Rio de Janeiro. Negociação milionária. Voltei a um momento muito bom no futebol. E naquele dia, eu estava orando naquela arquibancada novamente. Deus, Ele fala comigo, que Ele me tirar naquele mês do futebol. Ia me levar aos 4 cantos da terra para ganhar almas para o Senhor. E quando passa ali um momento de férias, eu volto para o Tanabi novamente. Eu falo: Deus, eu não quero sair, eu quero ganhar almas no futebol. Eu quero ajudar as igrejas evangélicas, quero ajudar os pastores. Eu sempre fui amigo de pastores, graças a Deus. E ali, meus amados irmãos e amigos que estão ouvindo esse testemunho, nosso último jogo ali na cidade de Tanabi, acontece um tumulto, a torcida invade o campo, jogadores começam a ser espancados ali. Eu vi uma cena de horror perante os meus olhos ali. Jogador sendo espancado com 5 pessoas ao redor dele, batendo na cara, em todo o seu corpo. Foi um jogador para o TI. O jogador quebrou todo o seu rosto. Mas eu fui o único que não apanhei, fiquei ileso. Diante daquele tumulto ali, eu caí de joelho e gritei em alto bom som, dizendo: meu Deus, o que é isso? E naquele dia, meus irmãos, eu ouvi uma voz nitidamente do céu dizendo: sai daí, que aí não é teu lugar. Sai daí, eu estou te chamando. Eu ouvi aquela voz
E quando eu ouvi aquela voz, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus falou comigo. Volto para o clube de Rio Preto. E naquele momento ali, arrumando minhas malas, chorando, sem saber para onde ir, mas com a certeza de que Deus estava me chamando. Os empresários ali não quiseram deixar eu sair. Colocaram proposta de dinheiro. Você não pode, você está em negociação. E chegou um dado momento que eles jogaram dinheiro em cima da mesa ali para mim, dizendo: não, você tem que voltar atrás nessa decisão. Você tem um futuro pela frente. Você não pode abandonar isso. E eu, uma certa feita, eu falei para o doutor Dalapria Neto, que é o presidente do Rio Preto Esporte Clube, dizendo: doutor, há uma passagem na Bíblia que fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma? Eu falei com convicção. E ele falou para mim assim: é isso que você quer mesmo, irmão? E eu falei: eu tenho certeza que é isso que eu quero para a minha vida. É seguir e obedecer a voz de Deus. Meus irmãos, foi naquele dia, no dia 31 de julho de 2006, onde eu tomei a decisão de deixar para trás os holofotes da vida, de sonhar os sonhos de Deus e não os meus sonhos. Porque o meu sonho era ser um grande jogador de futebol no Brasil, e eu iria ser. Mas o sonho de Deus era que eu ganhasse a joia mais preciosa que há no mundo, que é uma alma. Deus queria que eu pregasse o Evangelho. Deus queria que eu tirasse as almas das trevas. E eu atendi e obedeci à voz de Deus e fui sonhar os sonhos de Deus. Pois bem, foi dessa maneira que Deus me tirou do futebol. Deixei tudo para trás. Mas aí, como é que você se tornou pastor? Eu não saí do futebol para ser um pastor. Eu saí do futebol para ganhar almas, para evangelizar. Não sabia nem o que era ser pastor. Eu saí do futebol com esse intuito de ganhar almas, de evangelizar. Mas já visto que eu já fazia isso muito bem. Eu arrumo minhas malas ali e vou para a igreja. Quando eu chego na igreja, o pastor está me esperando. O pastor falou comigo, falou para mim: Deus falou para mim que você podia tomar essa decisão. E o pastor alugou uma casa e deixou lá nesta casa 3 meses. Passei a trabalhar no Lava Jato dele. Lembro muito bem que os torcedores do Rio Preto iam ali, zombavam de mim, não acreditavam que era eu. E eu aguentando a humilhação ali por amor a Cristo. Chegou um determinado momento e Deus falou para mim: volta para a sua terra, porque lá eu vou usar um pastor para te ajudar. Eu vou usar alguém para te ajudar pelo seu ministério. Eu não podia voltar para a minha terra, porque eu sabia que minha família era contra a minha decisão. Mas mesmo assim eu voltei bravamente para a minha terra, no estado do Maranhão. Quando eu chego no estado do Maranhão, o pastor, por nome Francisco Ribeiro de Lima, em saudosa memória, era pastor da Assembleia de Deus, Cia de Seta, naquela época, em 2006. Assembleia de Deus da cidade de São Pedro da Água Branca. E eu quero falar para os irmãos que foi esse pastor que Deus usou, que viu em mim uma chamada. Logo ele foi transferido para Pissarra, no Pará. Veio um outro pastor chamado Wilson Dantas. Para mim, esse foi o meu mestre, o pastor Wilson Dantas Ribeiro. Ele me ensinou a teologia, me ensinou a Bíblia Sagrada, porque outrora eu somente orava muito, jejuava muito e gritava muito nas mensagens, mas conteúdo não tinha quase nada. E o pastor Wilson Dantas fez de mim, me ensinou a oratória, me ensinou a hermenêutica, a arte de falar em público, a homilética, a arte de falar em público. E eu vendo o jeito dele, ele foi aprendendo. O pastor Wilson Dantas, que hoje é pastor na Assembleia de Deus, na cidade de Conjunto Vitória, Imperatriz do Maranhão, ele me ajudou muito no meu ministério. Mas o pastor Francisco Ribeiro de Lima foi quem me consagrou a diácono, a presbítero, me levou a evangelista e me ordenou a pastor. Então Deus colocou estes homens na minha vida para cumprir o versículo que eu falei, meus irmãos, no princípio da minha fala. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido.
Então esse é o meu testemunho de como foi minha conversão, de como Deus me tirou do futebol. Hoje eu estou aqui na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e tenho a plena convicção que estamos aqui debaixo da vontade de Deus. E tenho a plena convicção que a obra do Senhor será grande aqui nesta cidade. Muitas almas vão se converter ao reino de Deus através das nossas vidas. Tenho a plena convicção disso. E quero pedir oração para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo Jesus. Haja visto que eu tenho muitos amigos pelo mundo afora. Se esse vídeo te alcançar, ore pelo teu amigo, o pastor Josivan Martins, que para você é de banco, e deseja a você salvação em Cristo. Se Deus tem um plano na tua vida e você está fugindo desse plano, saiba você que Deus vai te encontrar. Deus vai arrancar da onde você estiver, vai tirar você do que você estiver fazendo e vai levar você a fazer a maior das tarefas que existe na terra, que é ganhar almas para o seu reino. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a você, irmão Antônio. Muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo aqui aos irmãos meu testemunho, uma parte do meu testemunho de vida. Brevemente vamos lançar um livro aí sobre a minha biografia, a minha história de vida. Tenho convicção da chamada de Deus na minha vida. Que Deus possa abençoar você, meu caro amigo. Que Deus possa abençoar você, meu caro irmão. E não desista da fé. Vale mais você suportar as aflições desta vida do que você abandonar a Cristo. Suporte por causa de Cristo. Porque a última trombeta está para soar. E daqui a pouco nós vamos deixar esse mundo pecaminoso, esse mundo de ilusão, e vamos morar nas moradas eternas, nas moradas celestiais, na Nova Jerusalém, para sempre com Deus. Esta é a nossa maior esperança. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Amém.